Olá pessoal, agora nós vamos estar comentando o capítulo 11 e 12 de Atos. Seguindo a nossa leitura diária de 2 capítulos da Bíblia, para que possamos terminar a leitura da Bíblia no prazo mais ou menos de 18 meses. Antes de começar, entretanto, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve no canal e marca lá o sininho para receber notificação, porque todo dia nós vamos ter vídeos de comentários da Bíblia para que nós possamos seguir essa sequência de leitura da Bíblia. E no final você pode dar o teu comentário, marcar gostei ou não gostei e colocar lá. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 e 10. No capítulo 11 nós estamos continuando aquele quando Pedro volta para Jerusalém. Entre a igreja existia um partido que eles chamam Partido da Circuncisão, que era aqueles que queriam manter as tradições dos judeus dentro da igreja. Quando os judeus receberam a lei, lá em Levítico, quando nós chegarmos à oportunidade de ler o Levítico, você vai ver que tinha uma série de coisas que os judeus não poderiam fazer. E essas coisas foram aparentemente quebradas por Pedro. Quando Pedro se reuniu com Cornélio, que era gentio, ficou com eles, comeu com eles e passou um tempo com eles. Era proibido aos judeus tradicionais, aos judeus que eram tradicionais dentro da lei, fazerem essas coisas. E dentro da igreja existia um partido para manter as tradições. Eles chamavam de partidos da circuncisão, como quem dizendo assim, a igreja é só para aqueles que são judeus. Eles vieram cobrar de Pedro, perguntaram a Pedro, por que você fez isso? Você está quebrando a regra? Por trás disso tinha uma outra coisa, que não era só zelo da lei, não. Por trás disso tinha um medo enorme da perseguição. Porque, se você está lembrado, a perseguição que começou com Estevão lá atrás foi porque alguém chegou para ele mentindo e acusou ele de quebrar todas as tradições dos judeus. Ele nunca pregou isso, mas o que acusaram ele falsamente é que ele estava pregando que todas as tradições dos judeus seriam canceladas e ele estava pregando que acabar com o templo e tudo mais. Era uma mentira, mas isso provocou uma forte reação de perseguição a Estevão e depois a igreja. Lembra que Paulo foi um dos principais mentores e executores dessa perseguição, falando sobre isso ontem. Então, por trás desse, entre aspas, zelo que eles tinham pela lei dentro da igreja, existia também um medo da perseguição. Aí Pedro chegou para eles e falou, olha só, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, o que aconteceu. Aí explicou tudo o que aconteceu, que Deus se apresentou a ele numa visão à noite, descendo do céu um lençol, e que nesse lençol tinha várias aves, répteis, quadrúpedes, coisas que lá no livro de Levítico eram proibidas a comer, que Deus disse para ele assim, Pedro, levanta, mata e come. Aí Pedro falou, ó Senhor, lá na lei diz para não comer, eu nunca botei na minha boca nada que é imundo ou comum. Aí Deus falou para ele, não consideres comum e imundo aquilo que Deus purificou. E Deus repetiu isso 3 vezes. Aí Pedro foi explicando a situação. Ele falou assim, quando acabou a visão, chegaram 3 homens, eu fui com eles. Chegou lá, quando eu comecei a pregar para Cornélio na casa dos gentios, o Espírito Santo caiu sobre eles. E Pedro fala assim, quem sou eu para me colocar no caminho de Deus? Aí acalmou a igreja finalmente tomou ciência de que a palavra de Deus também era para os gentios. Lembra que este partido da circuncisão vai dar problema lá na frente para Paulo, mais no futuro. Mas naquele momento a igreja percebeu que a palavra de Deus era manifesta para todos e o conhecimento de Jesus também era manifesto aos gentios. Logo depois, a Atos começa a falar sobre este movimento, né? Este movimento que iniciou-se com a perseguição de Estevão e que toda a igreja se espalhou. Mas quando a igreja se espalhou, ela estava ainda com essa percepção na cabeça delas, com esse entendimento de que o evangelho era só para os judeus. Então eles saíram espalhados por todas as cidades que não eram de Israel, e eles começaram a falar, mas só para judeus. Vocês vão observar isso, que está no capítulo 11, no versículo 19. Mas alguns desses irmãos não se contiveram. E lá em Antioquia, eles começaram a falar também para gregos. E a palavra começou a crescer muito entre os gregos e entre aquela população de gentios. Só lembrando, gente, gentios é o termo para definir todos os povos que não são judeus. Então eles chamavam de gentios todos os outros. Nós somos judeus e todos os outros chamam-se gentios. Então os gregos, os romanos, todos eles eram gentios. Então em Antioquia, na cidade de Antioquia especificamente, não se contiveram e começaram a falar para gregos. E houve uma aceitação generalizada do nome de Jesus naquele lugar.
Barnabé, que estava ali, Barnabé era um homem piedoso, justo, cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala, ele falou, isso aqui está crescendo, eu vou buscar alguém que me ajude. Lembra lá ontem que nós falamos que quando Paulo começou a pregar a palavra em Jerusalém, ele pregou uma palavra de forma ousada e ele começou a ser perseguido pelos líderes religiosos, pelo Suprema Corte do sacerdócio judaico. E o que fizeram com Paulo? Vai lá para Tarso e fica lá em Tarso. Barnabé já sabia que ele estava em Tarso. E Barnabé fez, eu preciso de ajuda para esse povo que está comigo aqui. Ele foi lá em Tarso, onde estava Paulo, pegou Paulo e levou ele para Antioquia. E eles começaram a ensinar para aquele povo todo que se convertia. Ali, por obra de Barnabé e Saulo, os cristãos foram chamados, foram denominados a primeira vez de cristãos. Pela primeira vez, eles foram distinguidos dos judeus. Eles não foram chamados de judeus, mas eles foram chamados de cristãos, começando a se perceber que o que eles pregavam era muito além de uma cultura judaica. Então, a primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Ali aconteceu outra coisa. Em Jerusalém, teve um profeta chamado Ágabo que predisse que haveria uma grande fome. Essa fome veio sobre o Império Romano. E aí o que aconteceu? A igreja recebeu essa palavra e destacou Paulo e Barnabé para fazerem uma coleta de ajuda às pessoas pobres, principalmente da Judéia, onde a igreja tinha a sua base. E aí Paulo e Barnabé saíram para fazer essa coleta e buscarem recursos para as pessoas necessitadas da igreja. No capítulo 12, logo depois, aí vocês imaginam, Paulo foi com Barnabé, saiu. Aí no capítulo 12, logo depois, Herodes teve uma ideia, lá na Judéia, lá entre os israelitas. Vou perseguir e vou fazer alguma coisa com esse povo aí dos judeus que estão sendo chamados de cristãos, estão tendo um destaque diferenciado da lei, né? Então o que ele fez? Ele pegou Tiago, apóstolo de Jesus, irmão de João, e o matou ao fio da espada. Ele foi e matou Tiago. Aí ele percebeu que isso agradou a Suprema Corte lá, os sacerdotes da lei judaica, e ele começou uma perseguição severa aos cristãos. Aí começa a perseguição do Estado, porque Herodes era rei. A primeira perseguição foi uma perseguição religiosa, patrocinada pela corte dos sacerdotes judaicos, era uma perseguição religiosa. Agora começa uma perseguição do Estado, em que Herodes executa Tiago, o apóstolo Tiago, irmão de João, e depois ele prende Pedro. Ele prende Pedro, como estava na Páscoa, ele não poderia executar Pedro, ele queria apresentar para executar Pedro depois da Páscoa. Aí Pedro foi preso, colocaram muita gente em volta de Pedro, colocaram um guarda na porta, colocaram 2 guardas ao lado de Pedro e acorrentaram ele. O anjo de Deus veio à noite e, de uma forma milagrosa, soltou Pedro sem os guardas perceberem, fez com que ele passasse pelas portas de véu, sem aquela situação, aqueles guardas aqueles sentinelas que estavam na porta perceberem, levou ele para fora a ponto de nem o Pedro acreditar que ele estava sendo liberto. Aí quando ele chegou lá fora e o anjo saiu de perto dele, ele percebeu que ele estava sendo liberto. Ele correu na casa onde os irmãos estavam reunidos, ele vai falar que era muita gente reunida em oração por ele. Ou seja, além disso, se você observar um pouquinho antes, quando Pedro foi preso, a igreja já começou a orar. A gente muitas vezes ora e nem sempre a gente tem muita fé naquilo que a gente ora. A gente estava orando por Pedro, muita gente orando por Pedro desde o primeiro dia da prisão dele. E ele ficou algum tempo na prisão, se não me engano 2 ou 3 dias, aí tem que ver o tempo da Páscoa. E quando Pedro chegou e bateu na porta, a menina ouviu a voz dele, voltou lá e falou: Pedro, está na porta. Tal forma que ela ficou empolgada que ela nem abriu. As pessoas que estavam orando por Pedro para que Pedro pudesse ser salvo daquilo, não acreditaram. Falaram: você está vendo um anjo, não é Pedro. Aí ela insistiu, aí eles foram, quando viram Pedro, se alegraram e viram que Pedro tinha sido livre da prisão. Eles estavam orando, tiveram dificuldade de acreditar. Aí Pedro contou para ele como Deus o libertou. Eles pegaram Pedro e mandaram Pedro para outro lugar. Ou seja, Pedro saiu do centro, que era Jerusalém, e toda aquela região, e foi e se escondeu em outro lugar, porque ele estava sendo perseguido por Herodes. Volta Paulo e Barnabé da sua missão, e aí a partir daí vai começar a falar sobre essa obra de Deus entre os gentios, através de Barnabé e Saulo. E você sabe que quando eles estavam na casa de João Marcos, e João Marcos estava com Paulo e Barnabé na missão para recolher esmolas para o povo de Deus. E aqui tem um fato interessante que a Bíblia fala, sobre Herodes.
esse cara que começou a perseguição à igreja, ele teve um distúrbio lá com o pessoal de Tiro e Sidom e teve que fazer uma aliança e fez um grande discurso. Nesse discurso, as pessoas ficaram tão impressionadas com a eloquência dele que começaram a chamá-lo de Deus. Herodes era um judeu e ele era rei dos judeus e ele seguia a lei. E quando ele se exaltou achando que era Deus, veio sobre ele uma doença e ele morreu com um ataque de vermes, provavelmente uma doença que consumiu Herodes, mostrando aí que Deus sempre vai em prol da igreja. Deus sempre dá oportunidade de conversão, de arrependimento às pessoas, mas quando há uma teimosia em manter o caminho errado, Deus sempre vai vai trazer sobre as pessoas as consequências dos seus próprios atos. Deus abençoe, Jesus guarde vocês e acrescente a palavra de sabedoria nesse comentário.